remodelagem nasal ou rinoplastia é um dos procedimentos mais comuns de cirurgia plástica realizados atualmente. Muitas vezes, a estrutura ou o tamanho do nariz não é proporcional aos demais traços do rosto. Os procedimentos de remodelagem nasal podem auxiliar a corrigir a aparência desproporcional do nariz, alterar o tamanho ou formato do nariz, a largura das narinas ou o ângulo entre o nariz e o lábio superior. Além disso, os procedimentos de remodelagem nasal podem ser realizados para corrigir um defeito de nascença ou dano nasal, assim como problemas respiratórios crônicos. É importante entender que para se submeter à remodelagem nasal é necessário ter pelo menos 15 anos, pois este procedimento somente deve ser realizado após o nariz desenvolver-se completamente. Antes de aprender como funciona a remodelagem nasal, é importante conhecer a anatomia do nariz. A estrutura do nariz é composta principalmente de osso e cartilagem. A porção superior do nariz é sustentada por osso, gibas dorsais, que são áreas de cartilagem ou osso acumulados, podem formar-se ao longo do dorso ou cavalete nasal. A porção inferior do nariz é sustentada por diferentes placas de cartilagem que se estendem lateralmente a partir do centro do nariz, determinando o formato e a aparência da ponta do nariz. Durante o procedimento de rinoplastia fechada, o médico faz pequenas incisões no interior das narinas para ter acesso ao osso e à cartilagem. À diferença da rinoplastia aberta, a pele não é erguida da estrutura do nariz. Utilizando instrumentos muito pequenos, o médico irá remodelar o nariz, removendo ou acrescentando osso, cartilagem e tecido para obter a aparência desejada. Embora alguns médicos prefiram a técnica fechada devido à rapidez do procedimento e do tempo de recuperação, ambos os procedimentos podem produzir resultados excelentes. O procedimento de rinoplastia fechada pode durar cerca de 1 a 2 horas. Antes do início do procedimento, a área a ser operada será limpa e um anestésico será administrado. O médico pode optar por administrar um anestésico local e um sedativo, no qual o nariz e as áreas próximas ficarão dormentes e você ficará num estado de relaxamento durante o procedimento. Em contraste, o procedimento pode ser realizado com anestesia geral, no qual você estará adormecido. Para iniciar o procedimento, geralmente o médico realiza 2 pequenas incisões no interior de cada narina, a fim de alcançar a cartilagem e o osso. Em pacientes cuja ponta do nariz é larga ou bulbosa, o médico pode optar por remover uma porção da cartilagem alar da ponta do nariz. Dependendo da sua anatomia e da extensão da intervenção necessária, o médico pode optar por utilizar suturas para curvar ou retrair as cartilagens alares para criar uma ponta mais estreita ou ajustar a sua posição. Muitas vezes, um dos objetivos principais da remodelagem nasal é reduzir a aparência da giba dorsal. Em geral, a giba dorsal consiste, sobretudo, de cartilagem e algum osso. A fim de remover a giba dorsal, o médico pode optar por utilizar um osteótomo, um instrumento semelhante a um cinzel, utilizado para cortar o osso. Utilizando o osteótomo, o médico vai esculpindo as áreas de cartilagem e osso. Após a remoção da giba dorsal, seu nariz pode ter o que se chama telhado aberto, que é o espaço aberto entre os ossos nasais. O médico pode utilizar um raspador cirúrgico fino para suavizar os cavaletes dos ossos nasais. Além disso, eles realizarão uma osteotomia para reposicionar os ossos nasais e fechar o telhado aberto. A osteotomia envolve a quebra dos ossos nasais a fim de reposicioná-los. Embora não seja sempre necessária, a osteotomia pode ser realizada para corrigir um dorso nasal alto com uma giba dorsal, fechar um telhado aberto após a remoção de uma giba dorsal ou criar uma base mais estreita do nariz. Utilizando um osteótomo, o médico irá quebrar com cuidado os ossos nasais, batendo gentilmente com o instrumento ao longo do caminho designado. Uma vez quebrados, os ossos nasais são deslocados a fim de fechar o telhado aberto. Uma vez que o médico tenha terminado a remodelagem nasal, as incisões na parte interna do nariz são, em geral, fechadas com fios absorvíveis.
O médico pode colocar splints nasais para as vias aéreas dentro das narinas para proporcionar sustentação e estabilizar o nariz durante a cicatrização. Steri-strips serão aplicadas do lado de fora do nariz. Se os ossos nasais foram quebrados durante o procedimento, um splint nasal também será utilizado. As bandagens e o splint auxiliam os tecidos a cicatrizar e se ajustar à nova cartilagem e estrutura óssea. Como com qualquer procedimento cirúrgico, você provavelmente irá sentir alguma dor, hematomas e edema, sobretudo na porção superior do rosto e ao redor dos olhos. Estes sintomas irão começar a desaparecer nos primeiros dias após a cirurgia. Pontos, bandagens e os splints nasais permanecem por cerca de 5 a 7 dias. Embora a maior parte do edema desapareça em poucas semanas, um edema de pouca importância pode persistir por alguns meses. Dependendo da velocidade da recuperação, os hematomas irão desaparecer e você poderá voltar ao trabalho em 7 a 10 dias após o procedimento. À medida que inicia a cicatrização e o edema no rosto diminui, você irá perceber os efeitos do procedimento de remodelagem nasal. Entretanto, como outros procedimentos cirúrgicos, pode levar até 1 ano para se obter o resultado final. Embora os procedimentos de remodelagem nasal não pretendam alcançar a perfeição, ao ajustar a proporção e o perfil do seu nariz, a remodelagem pode ajudar a melhorar de maneira significativa a sua autoconfiança e aparência.